Bom, esse trabalho que eu vou apresentar, ele começou em 2005. Em 2005, aliás, em 1999, eu lancei o precursor do fenômeno. O site que a gente tinha na época se chamava GPUC Online, que era o nome do grupo. E eu sempre tinha a intenção de colocar o melhor conteúdo, colocando as melhores imagens, o melhor conteúdo para a pessoa que acessasse. Eu, então, tive interesse de escrever um artigo sobre OVNIs no espaço e fui em busca das imagens de OVNIs que existiam na época. O que a gente tinha é basicamente isso que a gente está vendo. Imagens desfocadas, escaneadas de revista. Então, era um pouco... a qualidade era muito baixa, né? Então, eu comecei a buscar a identificação de cada foto. Cada foto que a NASA faz, ela coloca um código de identificação, que é basicamente o nome da foto, né? E aí eu fui lá no Google, na época, no Yahoo, era um outro servidor de busca que eu usava na época, e coloquei os nomes Era o KD, KD. Tinha o KD, eu lembro do KD. tinha o KD. E aí, então, eu colocava lá o código, e aí, nessa busca, eu acabei caindo em um site da NASA, um site... Ele não era da NASA, ele é de uma instituição científica que faz trabalhos em conjunto com a NASA. E ali eu encontrei o acervo, todas as fotos do programa Apollo, e para a época, a qualidade era muito superior a essas imagens que a gente está vendo aí, mas ainda, e era uma qualidade ótima já para a época, mas para os padrões atuais já é uma qualidade baixa, né? Para o padrão atual, mas para a época era espetacular. Ó, aqui nessa foto do meio, por exemplo, aqui nessa imagem central, a gente tem um código de foto, ó, AS12518558. Esse é o nome da foto. Essa foto que a gente está vendo é uma foto verdadeira, ela existe. E ela estava presente lá no arquivo das imagens nesse site científico. Aliás, essas 3 imagens estavam presentes naquele acervo. Entretanto, depois com a investigação, eu pude descobrir que essa imagem que nós temos à esquerda, desse charutão, não é uma nave-mãe. Né? No meio ufológico se falava que era uma foto feita por Neil Armstrong de uma nave-mãe na Lua. Depois eu descobri que não é uma foto do Neil Armstrong e que não é uma nave-mãe, né? Mas depois a gente vai comentar sobre ela. E essa imagem do meio, na parte inferior, eu descobri que é um pedaço de foguete que eles abandonaram no espaço e que, conforme ele foi se afastando e rotacionando, a parte iluminada formou essa figura que a gente tem aí. Tá? Depois eu passo mais detalhes sobre isso também. Mas vamos avançando. Aqui, então, eu tenho a tela inicial desse site científico que eu falei para vocês. Então, eu acessava a opção slideshow, que a gente tem aqui na parte de baixo. E nessa opção, então, eu tenho essa visualização. Né? Eu conseguia navegar pelas fotos através do mouse. A qualidade era muito superior ao que a gente já tinha, né, no meio ufológico na época. E permitiu que eu fizesse várias análises. Então, essa foto, que era do objeto em forma de charuto, é uma foto feita durante a missão Apollo 16, por isso que tem o código AS16 aqui. E aí você tem o magazine, que é o rolo de filme utilizado, e daí o número da fotografia. E aí, essa estrutura que a gente observa aqui é uma haste que existia no módulo de comando, que os astronautas acionavam quando eles tinham que fazer algum tipo de experimento. Se chama EVA Fluid Light, que a gente vê, inclusive, nesta foto do módulo de comando, é essa haste que a gente observa na parte superior. Então, infelizmente, não era um OVNI. Porém, eu encontrei algumas fotos de objetos estranhos, que permaneceram inexplicados na época. Por exemplo, esta foto do Apollo 15, esse objeto aparentemente luminoso contra a superfície da Lua. São 2 fotografias, eu coloquei só uma aqui, mas são 2 fotografias sequenciais, e essa esfera que a gente vê aqui, ela muda de posição. Então é uma fotografia bem interessante que depois a gente volta a falar sobre ela. E aí, então, isso tudo gerou um artigo para a revista UFO. Então eu publiquei lá no
no meu site na época, o Gevaer, ele acessou a reportagem e pediu um artigo, escreve um artigo lá para a UFO e tal. E aí eu escrevi o artigo lá para a UFO, e para minha surpresa foi matéria de capa. Aqui tem umas imagens, inclusive, as duas fotografias da Apollo 15, inclusive a gente vê em close aqui, e outros objetos que eu encontrei naquele acervo na época. Inclusive essa foto aqui no lado direito, essa foto existe, é uma foto real, foi feita pelos astronautas da Apollo 11. Inclusive nós estamos aí na comemoração do aniversário da Apollo 11, foi justamente nessa época em que a missão ocorreu, né? E essa foi uma foto feita logo depois que eles saíram da órbita da Terra, em direção à Lua. E aí tem um detalhe interessante, aqui é a imagem do site, como eu encontrei na época. Então, você tem o número da foto, AS11 365319. O objeto estava visível, né? Quando eu escrevi o artigo lá para a UFO, tinha essa foto lá, desse jeitinho aí. Só que em 2015, ou seja, 10 anos depois, surgiram 2 sites na internet muito bons, que serviram de base para minha investigação, que é o Marte Tutemun. O endereço está aqui, inclusive depois se alguém quiser acessar, vai lá no Google e escreve Tutemun, do jeito como eu escrevi ali no slide, Tutemun Apollo, você já encontra o site lá. E também tem o Flickr Apollo, que também tem todas as fotos do programa Apollo. E aí eu refiz a investigação, né? Porque agora eu tinha fotos em altíssima resolução. Na época, em 2005, aquelas fotos de alta qualidade, as fotos tinham ali em torno de 400 kbytes de tamanho, e era 440 por 440 pixels de largura e altura. Agora eu tinha imagem de 440 mil pixels, né? 4.400 pixels de largura e altura. Eu encontrei fotos ali no acervo com 30 gigabytes de tamanho. Então eu consegui aproximar muito e ver a qualidade do que era fotografado. E aí eu percebi que eu ia ter que refazer toda a investigação de novo. Ir lá no LPI, cadastrar as fotos de novo, para comparar nas fotos em altíssima resolução. E aí, nessa investigação, eu descobri outros 2 sites. O Apollo Flight Journal, que tem um monte de documentos lá do programa Apollo. Por exemplo, tem especificações de construção das cápsulas, dos equipamentos, tudo que foi utilizado, painel de instrumentos, como é, tem tudo lá. Tem o relatório médico dos astronautas, análise das fotos. Então eu encontrei material muito bom ali. Encontrei nesse site e no site do Johnson Space Center a transcrição das comunicações. Depois vocês vão ver as imagens. Um documento que era confidencial da NASA, dá em torno de 80 mil páginas, só com o que os astronautas falaram durante a missão, porque foi tudo gravado. As brincadeiras entre eles, os dados técnicos, as comunicações com o centro de controle, era tudo gravado. E lá eu encontrei muito avistamento ufológico que era desconhecido. E aí tudo isso permitiu que eu cruzasse as informações. Então aqui a gente tem a capa do Flickr da Apollo, com as imagens, né? Então tem todas as missões ali. E aqui, oficial esse Flickr dele, Jackson? Oi? Esse Flickr que você falou da Apollo é oficial mesmo, da NASA? É oficial. Tem todas as fotos em altíssima resolução. Inclusive, você vai ver vários OVNIs ali. Se você for passar imagem por imagem, você vai ver vários OVNIs ali nessas imagens. E aqui nós temos a página de novo do LPI, com aquela imagem. Quando eu refiz a investigação, eu entrei na página deles e eis que a foto estava adulterada. Depois que eu publiquei o artigo lá na UFO, esse site aí fez questão de apagar a imagem. Inclusive, se você olhar aqui, você vai ver uma manchinha, que é onde eles fizeram a edição fotográfica. Se você ampliar ali, você vai ver a marquinha, a tarja que eles colocaram para esconder o objeto. Então eu encontrei várias fotos assim, que foram adulteradas no site do LPI. E aqui a tela do Apollo Flight Journal, organizado por missões da Apollo 7 até a Apollo 17, então tem ali todo o acervo de informações também. E aqui é onde eu encontrei
os documentos com as transcrições. Depois a gente vai ver algumas imagens dos documentos e comunicações. Sobre aquela imagem lá, Jackson, você não conseguiu achar fotos sem fotos tapadas, não, né? Nesses dois sites, no Flickr e no Tutemoon, eu tenho as fotos originais ainda disponíveis lá. Então, quem entrar lá hoje vai ver a foto lá sem a tarja. Ela ainda não foi adulterada. Eu olhei agora esses dias atrás, inclusive. E o que tinha naquele local ali? Você vai mostrar? Sim, a gente vai ver várias imagens. Tá bom. Inclusive. Beleza. E ao final, então, eu tinha... Aqui tá 51, mas é 81 mil páginas de documentação. Inclusive, tem uma... eu não coloquei a imagem aqui, infelizmente. Mas nos arquivos em PDF, para você encontrar os trechos, por exemplo, como é que eu não li as 81 mil páginas de documentos, né, em inglês das comunicações, mas eu abria o documento e eu pressionava o Ctrl F. Com o Ctrl F eu posso fazer busca em qualquer termo que exista nas comunicações, qualquer palavra que foi dita. Então, se eu escrevesse lá o nome dos astronautas, eu ia ver todas as vezes em que foi citado o nome de determinado astronauta. Então, comecei a jogar termos. O termo que a gente já conhece, o bogey, né? Eu comecei a jogar outros termos que poderia ser utilizado para avistamentos ufológicos, como Fire, Santa Claus, que é Papai Noel. Então, encontrei vários casos de avistamentos assim. E como que era gravado, então, né? A comunicação dos astronautas era gravadora assim, ó. Era um aparelho de gravação que tinha dentro do módulo e tinha mais um no centro de controle, né, para gravar o que eles recebiam da comunicação, e era gravado em fita, desse modelinho que a gente tem aqui, tá? E daí, quando as missões aconteciam, voltavam para a Terra, eles transcreviam isso nos documentos oficiais. Os astronautas também usaram as câmeras, esse aqui é uma câmera Hasselblad, fotografias que eles fizeram, eram as melhores câmeras da época, então bastava apontar e fazer o registro, então já vinha previamente configurada. Algumas fotos foram feitas com lentes, como a gente vê aqui. Aqui nós temos a câmera Maurer, era uma câmera para fazer filmagem em película, então se você vê aquelas filmagens de alta qualidade das missões Apollo, foram feitas com essa câmera. Né? Como se fosse a película de cinema, 16 milímetros, né? Registrado. Isso. Isso. E tem também mais uma câmera que eu não coloquei aqui, que é a câmera em videotape. Quando você vê aquela filmagem ruim, preto e branco, com chiado, é aquela feita em videotape, porque ela era transmitida ao vivo, né? Então era a qualidade que tinha na época. Aqui nós temos então a página de um documento de comunicações da Apollo 9, por exemplo. Então você tem a capa, você tem a tarjeta de confidencial, e aí você tem a primeira coluna é o dia, a segunda coluna é a hora, a terceira coluna é o minuto e a última coluna é o segundo. Então eu tenho condições de saber exatamente quando que determinada coisa foi falada. E aí você tem, né, o CMP, é o piloto do módulo lunar, o LMP é o piloto do módulo... Não, o CMP é do módulo de comando e o LMP é do módulo lunar. E o CMD, ou CDR em alguns casos, é o comandante. Né? Então, na Apollo 11... o CDR seria o Neil Armstrong, o LMP seria o Buzz Aldrin. Então eu tinha como saber quem falou determinada coisa. Né? E aí eu pude cruzar as informações mais tarde. E aí fui fazendo análise, né? Lá no Tutemoon, dá em torno de quase 30 mil fotografias só no Tutemoon. Então eu chegava do trabalho por volta das 6 horas da tarde e ia até umas 10, 10 e meia da noite, olhando fotografia, foto por foto, analisando. E aí eu encontrava algumas pérolas, como essa foto aqui. Uma foto feita por astronautas da Apollo 7 de um objeto cilíndrico. E detalhe, não existia nenhum equipamento usado na Apollo 7 com esse formato específico. Então a gente, inclusive, satélites na época eram bem poucos comparados ao que a gente tem hoje, e lixo espacial era muito pouco também. Né? Então a possibilidade de ser um lixo espacial nesse caso é ínfima. Até porque o voo era planejado para evitar o lixo espacial, né?
Ele, numa atitude como essa, numa distância dessa, jamais chegariam na época, e mesmo hoje, as missões mantêm uma distância muito alta de todo o lixo espacial que é detectado. E aí, ao final da última investigação, então eu tinha 260 fotografias de OVNIs no espaço e na Lua. Aí nós temos então o primeiro programa espacial tripulado, foi o programa Mercury, que começou em 1958 e foi até 1963. Teve 27 missões. 17 missões automáticas, sem tripulação. 4 eram tripuladas por macacos e outras 6 por tripulantes, por astronautas, como a gente vê nessa imagem. Quase todos eles foram ao espaço, apenas um deles, que acho que é era esse aqui, esqueci o nome dele, mas ele não chegou ao espaço e todos os outros foram ao espaço. Ele acabou ficando como comandante de solo, porque ele teve problema de saúde e não pôde voar. A primeira Mercury tripulada foi a Mercury MR2 com o chimpanzé Han, que é esse cidadão aqui, e a bordo da cápsula havia uma câmera automática apontada para fora da janela que fazia fotografias em intervalos regulares. E uma das fotografias foi justamente essa, 2 objetos luminosos no céu acima da cápsula durante o voo que ela fez. Essa cápsula ela chegou a sair da Terra e daí já logo voltou. Ela não deu uma volta completa, né? Então foi um voo bem curto. E depois, o primeiro astronauta americano foi o Alan Shepard, esse cidadão aqui, com a Mercury MR3, e ele fez esta fotografia. Um objeto luminoso, de cor azulada, e depois do voo, os técnicos pegaram o rolo de filme, foram para o laboratório revelar as fotografias, e um dos técnicos notou que havia algo estranho na imagem e fez a marcação apontando. O próprio técnico percebeu que havia algo estranho naquela fotografia. E depois veio a Mercury MR4, em 1961, com o Virgil Grissom, que fez esta fotografia, que eu acho muito interessante. Na época, você podia contar nos dedos da mão quantos satélites existia em órbita da Terra. E lixo espacial era quase inexistente. E ele fotografou este objeto, que tem relação de luz e sombra, então ele tem iluminação, então ele reflete luz neste cantinho aqui, no outro cantinho ele tem a sombra, e aí você compara com a sombra das nuvens, e você vê que bate. E aí você percebe que esse objeto estava presente no local da foto quando ela foi feita, né? Então, uma fotografia bastante interessante. E nessa mesma missão, a Mercury 4, ela fez em torno de 5 fotografias em que tem esse estranho objeto esverdeado. Ele tem um brilho esverdeado, mas o objeto em si é algo escuro. Então, outra foto bastante interessante que eu encontrei no acervo. Aqui outras fotos feitas por ele. E depois a Mercury MR5, com uma câmera automática com o chimpanzé Enos, este amiguinho que a gente vê aqui. E ele fez esta fotografia, um objeto azulado, formato discoidal. Aqui, eu devia ter colocado uma foto com maior aproximação. Se você pega a foto em altíssima resolução e aproxima mais, você vê que tem esferas azuladas na borda desse objeto, né? Então, é algo também bastante interessante aí nos registros da NASA. Depois, Mercury 6, nós temos este objeto esférico, foram 2 fotografias em que ele aparece. Foto feita pelo John Glenn. O John Glenn foi o primeiro astronauta que conseguiu dar a volta ao planeta. Astronauta americano, né? Que deu a volta ao planeta. E aí, a Mercury 7, com o Scott Carpenter, que também fez alguns registros interessantes, né? Um objeto luminoso ali na órbita da Terra. E agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, Cleiton, me permita fazer isso. Fica à vontade. Perceba que temos uma curvatura! Temos uma curvatura, a Terra plana. Mas você fala isso pros caras, eles vão falar que é o domo.
Vamos falar então, o domo, né? É Tem o tanta domo, é o desconfiança. domo da Terra, E cara. aqui, é o domo. E aqui nós temos outras duas fotografias, né? Nós temos um objeto em forma de disco. Segundo alguns, isto seria uma sonda que estaria saindo da parte inferior. Essas duas fotos ainda eu tenho um pouquinho de pé atrás com elas, apesar de estar no acervo e colocar nas imagens, nas apresentações que eu faço, mas eu ainda considero que existe a possibilidade de ser reflexo nesse caso. Ainda vou fazer experimentos sobre isso um dia, quando sobrar um tempinho. E aqui uma série de fotografias que é bastante interessante. O astronauta fotografou o espaço e no cantinho você vê essa estranha figura em várias fotografias. Objeto de cor avermelhada e azulada, inclusive com um apêndice que aparece em algumas fotos, né? São várias fotografias com esse estranho objeto que ele fez. Olha lá. E aí, então, veio o Gordon Cooper, a última missão tripulada do programa Mercury. E ele fez esse registro, isso aqui é um vídeo, tá? É frames do vídeo. 2 objetos luminosos acompanhando a cápsula. E aí ele movimentava a câmera e aí acabava pegando o movimento que ele fazia com a câmera. Mas eram 2 objetos.